Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo do Beit Midrash Neshama. Hoje vamos estudar a Parashá Shemini com a Morá Thaís. Super bem-vinda, Thaís. Obrigado por aceitar esse desafio. Todos que aceitarem fazer um estudo, né, em Vaikra vão receber uma plaquinha, honra ao mérito, tá bom? Vamos fazer assim. Né? Nessas drashot que falam de. Nessas parashiot que falam de korbanot, né? Acho que merecem. Nós vamos iniciar o nosso estudo, então. Oi, JB. Oi, Moré Aguinaldo. Vamos iniciar Boa o nosso estudo noite, pela. Boa comunidade noite. abençoada, linda, Davi, Carol, Celso e Eu todo tô mundo que falando o está nome aí, de tá tudo. bom? Obrigado, JB. Com as bênçãos que estão na página 44 do Sidur, quem tiver com Shavuot, as bênçãos do estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok, nos ocuparmos bedivrei Torá, das palavras da Torá. Amém. 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 וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל עמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. A palavra é sua, Thaís. Obrigado, desde já. Que agradeço. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já agora carregou, né? Agora vamos Carregou. ver se Estamos vendo a tela, não a tela enfim, de apresentação, mas estamos vendo a tela do PowerPoint. deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui. Eu não sei porque a função sumiu. Depois vocês precisam me ensinar a voltar a. Ah, tá bom. Não, mas tá, enfim, Tá dá dando para para vocês enxergar bem? enxergar, dá sim. Se você conseguir aumentar um pouquinho, melhor, mas dá para ver, tá bom, vai. Só a gente deixar a tela grande. Se apertar F5 não fica em apresentação? F5? Sim. Hum. Ah, foi. Sim, Ah, voltou. muito obrigada. Ótimo. Aí mais uma para. Bom, bom, a gente vai, né, falar um pouquinho sobre a Parashá Shemini. Eu fiz dois recortes, principalmente de um texto, de um artigo, né, na verdade, escrito pelo rabino Jonathan Sacks. Então, falando um pouquinho sobre o resumo da Parashá, né? Essa Parashá, ela começa, né, discutindo sobre os eventos que ocorreram no oitavo dia dos serviços da inauguração do Mishkan, né? Após esses meses de preparação e antecipação, em que Arão e seus filhos são finalmente instalados como Kohanim, né? Como vimos na semana passada. Então, Arão abençoa o seu povo e toda a nação, né? Só que esse entusiasmo, né, é interrompido quando os filhos de Arão são consumidos pelo fogo celestial e morrem no Mishkan. A Torá declara que eles morreram porque trouxeram um fogo estranho ao santuário, né, no interior do Mishkan, e cujo significado é discutido, então, por vários comentaristas em exaustão, né? São vários comentários que a gente encontra. Arão recebe ordens, né? E sobre a questão da kashrut, do que pode, que não pode, do que é puro e impuro, e é como termina a nossa paraxá com uma lista enorme dessa discussão. Então, uma das
das questões que a gente encontra, né, de discussão é qual é o significado, então, desse 8º dia, né? Por que que a gente vê comentários, estudos sobre isso? Então, o que o Rabino Sacks traz como uma explicação para esse simbolismo, né, profundo do número 8, e aí eles nos incentiva a voltar à própria criação, quando a gente estudou lá em Bereshit, né, onde tudo começou, né, quando Deus criou o universo, o dia, o mundo ia se desenrolando, né, a questão da luz, da escuridão, das águas superiores, inferiores, mar, terra, toda essa questão, né? Sol, luas, estrelas, toda essa criação. E a gente, a princípio, começa, né? Entra na questão do Shabat, que é o 7º dia da criação, num simbolismo, né? Que a gente sai do profano e entra ao espiritual, né, como uma construção, como uma ponte entre esses dias, e terminamos na Havdalah. E agora eu não estou conseguindo passar. Uau! Travou tudo aqui. Foi. Então, para entendermos tudo isso, né, a gente tem que recorrer à Torá Shebe Al-Pé, da nossa tradição oral, né, que trazem alguns pontos importantes. A criação do homem, que é a diferença, né, entre a criatividade humana e a criatividade divina. A gente sempre percebe que existe 2 contrapontos e se a gente olhar um pouco mais a fundo, a gente sempre vê que tem um equilíbrio, tem o meio de tudo que compõe, né? A capacidade do homem criar e destruir, né? A questão da tecnologia usada para curar, mas que também pode matar, né? A função, né, simbólica do fruto proibido, ou seja, do que é permitido e proibido. E voltando então, nessa narrativa, né, na cronologia narrativa, segundo os sábios, todo o drama da criação e da desobediência de Adão e Eva aconteceu no 6º dia. E foram o dia que eles foram criados, né? E aí eles cometem, eles transgridem, né? E cometem o pecado, onde eles foram condenados a sair do jardim do Éden. E foi a primeira vez que um dia a noite começa a cair, chega a noite, né? Então eles vão pela primeira vez testar a experiência da escuridão. Opa, e agora para voltar? Eita, o que está acontecendo aqui? Tá. Então, tem algo interessante, né? Que nessa parte tem a questão da serpente, né? Que eles já tinham passado pela experiência durante o dia, e Adão teme que na escuridão, a ausência da luz, né? Que a serpente pudesse atacar ele de alguma forma, né? Então, Deus dá uma inspiração para que ele aprendesse a produzir a sua própria luz. Isso, de acordo com os sábios, é a razão pelo qual acendemos a vela do Havdalah
no final do Shabat para inaugurarmos uma nova semana, né? Ou seja, o primeiro dia é a iluminação da criação de Deus, e o 8º dia seria a iluminação que Deus nos ensinou a fazer, né? Lembrando também, né, que no Shabat sempre lembramos dessa criação, né? E no 8º dia celebramos essa nossa criatividade como parceiros e a imagem de Deus. Aí, um outro tema bem desafiador que a gente encontra, né, nessa paraxá é a questão dos alimentos permitidos e proibidos, né? E muitas explicações são dadas para esses dois, né, o que é permitido e que é proibido. E aí, alguns veem essa questão como regras de higiene, outros como uma disciplina de autocontenção. Também temos outros que veem esse conjunto de leis que não tem lógica, a não ser pelo fato de que foram dadas por Deus, e que, inevitavelmente, transcende a nossa compreensão, né? Muitas vezes a gente vai concordar, outras não, e aí tem uma questão pessoal aí desse entendimento da questão do permitido e não permitido. Mas uma explicação dada, que é bem interessante pela própria Torá, né, é a questão desse recorte aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sejam santos, porque eu sou santo. Você deve distinguir entre o impuro e puro, entre as criaturas vivas que podem ser comidas e as que não podem ser comidas. E aí um texto semelhante a esse vem também em Vaikra 20, 24 e 26. Eu sou o Senhor teu Deus que te separou das nações. Você deve, portanto, fazer uma distinção entre os animais puros e impuros e entre as aves impuras e puras. Vós sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei das nações para serem meus. A palavra santo, nesses dois textos, quando você lê ele na íntegra, você vai ver, vai observar que ele aparece 7 vezes, né? E a palavra distinguir aparece 5 vezes, né? Então, isso traz uma reflexão do que a gente precisa observar, né, e distinguir dessa questão do puro e impuro. Então, Rabino Sacks, Jonathan explica, ser santo é fazer distinções, reconhecer e honrar a ordem divina da criação. Originalmente, de acordo com a Torá, os seres humanos, animais, né, para consumo, deveriam ser vegetarianos. Eu vos dou todas as plantas que dão semente na face da terra, e toda a árvore que tem fruto com semente nela. Elas serão comida para vocês. Né? E aí, ele alonga, né, a explicação e diz que depois do dilúvio, a humanidade, né, permitiu-se que a humanidade comesse carne, com exceção do sangue, que representa a santidade da da própria vida, e foi uma concessão à tendência humana à violência, né? Como se Deus tivesse dito, se você precisa matar, então mate animais e não seres humanos, né? A explicação que ele traz aqui. E aí,
como a gente pode juntar tudo isso, né? Porque a Paraxá começa com um assunto e aí ela passa para um outro. Qual é essa conexão, né? De tudo isso que a gente viu. Primeiro, a história da criação, né? A gente tem que ressaltar que uma coisa bem bacana aqui é essa questão da harmonia ordenada, né? Que Deus criou algo muito, muito, assim, muito inteligente, né? De ter esse contraponto, dia e noite, luz e escuridão, sempre fazendo uma distinção entre uma coisa e outra, né? Bem dividido, permitido e proibido, né? E aí a gente encontra também nessas explicações a questão dessa divisão, né, no santuário, né, do permitido e proibido, a representação da construção dos limites da nossa vida, né? Sendo que a, a época, essa distinção, essa explicação era feita por um Cohen, né, dentro do próprio Mishkan. E um outro ponto que eu achei super bacana, e talvez esse seja o mais interessante do que podemos juntar, né, de tudo que a gente leu, é que no 8º dia, né, essa ávida lá nos torna parceiros na criação de Deus, né? Começamos criando a luz, né? E procedemos fazendo, e nos colocando a fazer essa distinção, né? Que é o grande momento em que Deus confia a sua obra a nós, né? E ele toma, então, nós como pessoas, como humanos, fazendo essa aliança com ele, né? E aí, no último, eu não tinha colocado, mas eu achei isso bem interessante, que foi de um texto da Torá.com, esses 3 pontos no olhar mais da Cabala, né? 8 se conecta naturalmente a uma ordem superior da natureza. De acordo com a Cabala, as 7 sefirot inferiores representam o corpo, enquanto a 8ª sefirot Malhut subindo, né? É chamada Binah e se conecta à cabeça, um nível superior de consciência. É interessante notar que o número 8, quando colocamos de lado, é o sinal do infinito, o que indica a sua conexão com o reino superior, onde ocorrem milagres. E não me lembrava desse detalhe, mas eu achei bem interessante, porque na leitura no sábado a gente com certeza vai prestar mais atenção quando o Davi estiver lendo, ou o Celso, né? Sobre a questão que nós chegamos no meio, né, do total de letras da Torá. Então, quando chegar nesse, eu só não consegui, porque foi agora à noite, eu não consegui achar qual é o versículo que tá, se alguém souber, por favor, contribua. A questão de onde acontece isso, né? Que na letra Vav de Gashon. E um outro recorte que eu achei bem bacana também, sempre que chegamos ao meio de algo, podemos nos conectar à energia do equilíbrio. A coluna central da Cabala entre compartilhar e receber. Ao nos conectarmos a este ponto médio durante a leitura desta semana, somos capazes de nos conectar tanto à energia de restrição quanto à energia
da coluna central, que nos permite alcançar e manter mais facilmente o equilíbrio em nossas vidas. Então, eu passei o tempo inteiro pensando justamente nesse equilíbrio entre a questão da criação, entre essa questão, né, da expressão da força do número 8 dentro, né, das questões da Sefirot. Não sou uma especialista em Cabala, mas já estudamos uma matéria sobre isso e é muito interessante. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu vi essa parte, então eu achei legal, que acho que contribuiu com aquilo que eu estava pensando. Então, era isso que eu tinha de texto para compartilhar com vocês, e aí eu vou deixar aqui, vou pôr um stop e deixar para que vocês aí façam as contribuições de tudo isso que a gente viu sobre o número 8, sobre Kashrut. Super obrigado, Thaís, por todas essas inspirações. Eu vou começar pelo número de letras da Torá. Eu não sou especialista nos números aqui. Quem é especialista nessa matéria é o Roberto Bedricot. Ele sabe exatamente todos os números de letras antes e depois, né? E ele sempre fala que o centro da Torá, talvez não em letras, talvez em palavras, não sei, é um pouquinho mais pra frente, eu acho. Darash, Darash, alguma coisa assim, né? Mas enfim, eu dei uma rápida olhada aqui pelo Google, né, tentando me ajudar aqui, e parece que tem discussões sobre o ponto certo da metade em relação a essa palavra aí que você falou. Mas enfim, esse é um detalhe que a gente pode pesquisar daqui a pouquinho e responder para todo mundo. Eu, enquanto estava falando, eu me lembrei de uma outra coisa que todo Shabat a gente passa por isso, e para mim também é muito inspirador, que é a questão do Kabbalat Shabbat, na verdade, né? Quando a gente está lendo os salmos do Kabbalat Shabbat, e a gente sabe que são 7 salmos, cada um para um dos dias da semana, né? Mas tem um oitavo salmo ali, né? De malandrinho ali, entra no final um oitavo salmo, né? E tem várias explicações bonitinhas porque esse salmo está ali, mas uma delas é exatamente essa, né? Representa o infinito, né? O oitavo salmo, né? Representa o infinito, os 7 dias da criação e mais todo o resto. Eu gostei muito da associação que o Rabino Sacks fez, você trouxe pra gente, com o ser humano, né? Com a, a criatividade, né? Como você colocou, nós acendermos essa vela no oitavo dia, né? No comecinho do oitavo dia, representada pela vela da Avdalá, né? E assumirmos a nossa posição, né? De tocar esse mundo aí para frente, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, acho que nesse quesito, né? Deus criou o mundo, mas quem toca o mundo no dia a dia somos nós, né? Enfim, tem mais algumas coisas relacionadas a isso, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Se alguém quiser falar agora, fiquem à vontade. A gente dá oportunidade para todo mundo falar. Bom, vou falar um pouquinho. Obrigado, Thaís, pela contribuição aí. E eu pesquisei aqui, na realidade tem as duas opiniões, e os dois meios estão nessa paraxá. O Aos dois? Darosh Tarash, como o Davi falou, está no 10:16, e o Ah, tá. Garrone, como o Nilson escreveu, está no 11:42. Nós estamos no meio da Torá. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas estamos no meio. E, e a questão da kashrut, que eu acho muito interessante, é um tema que eu gosto muito. A Maru, como já falei, que é minha colega de seminário, minha rebruta, que está aqui na sala hoje, a gente já estudou isso um bocado de tempo. Eu e a Thaís também, que também já foi minha rebruta, também estudamos isso bastante. É um tema que eu gosto muito. E das 3 opções que você trouxe, Thaís, para mim, eu considero que a kashrut é uma autocontenção. Não, a questão da pureza do animal, pureza da comida, isso já se perdeu aí no tempo, porque quando o texto foi escrito, provavelmente o porco, né, que é o principal alvo dessa impureza, ele já, na época ele era um animal
se alimentava de restos de alimento e tudo mais. E hoje não é mais assim. Então, mas eu como seguidor da Cachuta, também que sou, eu votaria com o número 2 como autocontenção. Então, obrigado, Thaís, pela contribuição aí. O André, acho que queria falar, né, André? Eu não entendi a última fala do Celso. Eu acho que ficou baixo para mim. O que que você não ouviu? Fala mais A parte que você falou antes da como eu alguma coisa da Cacheruta. Não, eu sou seguidor da Autocontenção. Cachuta. É um como eu sigo a Cachuta, então eu considero como sendo uma autocontenção. Agora te ouvimos. André, você queria falar? Vamos lá. Thaís, adorei a tua exposição. Eu queria puxar o gancho, eu queria falar sobre a história do fogo estranho, que sempre suscita grandes dúvidas, mas quero focar na história do limite, que eu gostei muito do que você escreveu, se foi do Saxo, você que escreveu, a autocontenção. Falando do autocontenção, eu sempre enxerguei a ideia dos limites, né? Mesmo porque o homem, na sua criação, ele também tem um limite e ele é desafiado a romper esse limite, né? Quando ele escolhe o fruto da árvore do conhecimento, né? Através do conhecimento, ele vai poder romper limites. E aí eu vejo que a autocontenção é importantíssima na vida, na sociedade, nas leis, né? Porque, no fim das contas, não é exatamente o ato de se conter que é o mais importante, mas é a escolha que cada um tem da qualidade do limite que vai se determinar a si mesmo. E eu vejo sempre a qualidade do limite mais do que qualquer limite. E aí, na história do qualquer, do santo porque sou santo, eu vejo a história do fogo estranho no começo como sendo algumas dicas sobre várias coisas do aspecto humano. O primeiro sobre a possibilidade de banalizar tudo isso. Então, será que o fogo estranho é uma maneira de que a ritualística acaba banalizando a essência do que a gente realmente está lá para fazer? Ou seja, agradecer, não se sentir perdoado, enfim. E também a questão de terceirizar para um Cohen, talvez seja algumas pistas já desde aquela época, embora o Cohen era o grande centro religioso, né? E a casta, né? Da casta dos Coanim e dos levitas, eu vejo também que a gente tem que tomar cuidado com a banalização das coisas, né? E aí, nessa história do fogo estranho, eu me pergunto também que se a Torá nos provoca, o editor nos provoca a perguntar, bom, tudo bem, eles banalizaram. Bom, mas então eles foram sacrificados por Deus, o fogo desceu. Eu vejo nisso um pouco uma releitura do sacrifício de Isaac como um processo humano daquele que tem uma fé talvez um pouco cega, que o faz cometer algo fora dos limites da humanidade. Abrão quer sacrificar o filho por uma razão onde ele enxerga que, por razões de fé, e por razões talvez de se sentir, por ter tanta fé, algo superior ao resto das pessoas, ou do resto do entorno, e aí, com isso, com direitos de sacrificar o filho. Muitas vezes a gente tem aquela pintura grega, ou aquela escultura grega, de Cronos devorando o filho. Cronos que devora o filho, ele devora o filho porque ele entende que através do filho ele vai ser finito. É o filho que o sucederá, é o filho que é o seu futuro. Ele não suporta essa ideia, porque senão ele deixa de ser Cronos e ele precisa eliminar o que significa para ele o limite da sua própria vida. Eu vejo a história dos dois filhos chegando no templo, podem até ter sido banais, não ter tido respeitado o que deveria ter sido respeitado pela posição deles, mas também vejo um excesso extremo
deles serem sacrificados por isso, em vez de terem sido educados para outra coisa. E aí eu venho a pergunta, nosso Deus, o Deus que nós queremos para nós, também tem limites ou não tem limites? Ele simplesmente sacrifica, como se fazia no nosso entorno, se sacrifica por algum motivo, por um ego, por uma razão, é razão para sacrificar uma vida? E aí isso nos traz a seguinte pergunta: que tipo de Deus nós queremos? Que tipo de religião nós queremos? Para nós mesmos. Então tem sempre uma chamadinha da Torá provocativa, eu enxergo assim, de perguntar, cuidado com os excessos. Religião em excesso também não é bom. Obrigado. Jacobson, Eu gosto das provocações do André também, né? A gente voa e dá vontade, a gente voa, quer falar e perguntar, mas enfim. Em relação desse zelo e muitas vezes abre aspa e fecha. Talvez eu não gosto muito desse tema, assim, desse Deus vingativo, né? Assim como o André colocou, assim, um Deus vingativo é o que que a gente vê assim, enfim, a gente começa a ter uma releitura da Torá e ver tantas eu não sei, já que nós estamos em um shiuri, eu acho que eu não quero que o Rabi me dê a excomunhão, né? Mas, enfim, parece que tem paradoxo, parece que tem algumas coisas que deixa a gente meio de não aceitar. E aquilo o André falou dos dois filhos, aí eu me lembrei daquele outro cara, não sei se foi esse meio, não sei quem, que parece que a arca ia cair, ele só quis ajudar e foi fulminado, né? Aí trazendo tudo isso e a gente vê, comeu como tu trouxeste aí do nosso estudo, Thaís. Ele comeu o que não devia comer, que a gente não sabe sei o que que é, ele comeu, né? E o castigo foi tão grande assim, e como que ele recebe a disciplina? Eu não gosto nem da palavra castigo, tá? Entende? Ele recebe a disciplina, não sei se eu estou atenuando o teor do que tu falaste, ele recebe a disciplina, mas em que sentido esse oitavo dia foi tão assim, um divisor de águas nesse momento? Eu não sei se eu. É que nós falamos do oitavo dia, né? E tu fez toda aquela conexão. E depois colocou que eles tiveram um dia de Shabat. Eu estava lendo os textos, os slides, que eles tiveram um dia de Shabat, porque teve bastante escuridão, e depois ele aprendeu a produzir o fogo, porque tinha medo da serpente no meio do jardim, da escuridão. Aí eu queria saber em que sentido, em que conexão esse oitavo dia foi assim um divisor de água nesse momento para eles. Eu vou E responder um falei pouquinho, depois a besteira. A Thaís complementa. Eu acho que foi um grande divisor de águas em muitos sentidos, Jacobson. Primeiro, porque a partir desse momento. Agora, voltando para Paraxá, né? Esquecendo a criação, né? Quer dizer, não sei se você está perguntando da Paraxá ou da criação. Da criação é meio óbvio, né? Terminou a criação, teve o Shabat e daí para frente, bola rolando, né? O jogo começou, né? Isso na criação. Na Paraxá é o final da inauguração do Mishkan, né? Que essa acho que é a conexão que é feita, né? Então, ok, fizemos tudo que tinha que fazer. Tem esse episódio que você falou aí, na verdade, não é que eles comeram alguma coisa, se eu entendi errado, depois você me corrige. Na verdade, eles acenderam o fogo, é isso que fala a Paraxá. Eles ofereceram um incenso, enfim, alguma coisa assim, e foram fulminados, e tem explicações de todos os tipos para o que aconteceu, né, até positivas, né, que na verdade foi uma coisa boa que aconteceu para eles, né, ou para, enfim. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito agora, mas enfim, daí para frente voltamos à vida. Temos um Mishkan, temos uma série de regras que temos que cumprir, né, os Kohanim, os sacerdotes foram ungidos, etc, etc, e começa voltamos, enfim, a
a fase de execução aí do que foi proposto por Deus, né? Então, acho que é um divisor de águas muito grande, comparável, e acho que por isso que o Rabino Sacks fez essa comparação, né? Faz muito sentido na minha cabeça, com com a Havdalah, né? Com a criação e depois daí para frente, como o último dia foi o Shabat, então obviamente o Shabat termina com a Havdalah, isso a gente sabe, né? Não está escrito isso na Torá, não é que na Torá tem a Havdalah, né? Mas no nosso dia a dia é isso que acontece, a gente toda semana tem os 7 dias, termina o Shabat com a Havdalah, né? Então, eu não sei se eu te respondo, mas acho que na minha opinião, é realmente um grande divisor de águas aí, tanto num caso quanto no outro. Só para esclarecer minha fala anterior, e aí depois a gente. Só por curiosidade, tá bom, gente? Eu agora li com um pouquinho mais de calma aqui o texto que eu estava olhando sobre o meio da Torá, né? Então, tirando o meio da. Isso vem do Talmud, tá bom, gente? Então, no Tratado de Kiddushin, do Talmud, os rabinos já tinham contado, enfim, as letras, palavras, versículos, enfim, eles eram grandes contadores. Aliás, né? O nome Sofer, né, que hoje é quem escreve, também tem a ver com contar, né? Lispor é contar em hebraico, né? Então tinha essa questão de contar as palavras, contar as letras, tal. E se a gente fizer o Talmud diz que o meio da Torá pelo número de letras é aquela palavra Lachashon, sei lá, eu esqueci já qual é a palavra, mas enfim, essa palavra aí que a Thaís citou. Agora, se a gente contar as letras, não bate. Não bate. Tem uma diferença assim gigantesca, de milhares de letras. Então tem alguma coisa errada, a conta tá errada. Aí alguém resolveu dar um jeito nisso. Ou sumiu um pedaço da Torá, tá faltando letras, tá? Então um pedaço da Torá a gente não conhece, né? Talvez seja uma explicação, mas a outra explicação que eles deram depois, né, é que na verdade o que está se contando não são as letras comuns, todas as letras, mas letras especiais da Torá. Vocês já devem ter visto, tem letras maiores, letras menores, né, que nem o Aleph de Vaikra, o Echad, o Dalet de Adonai Eloheinu, Adonai Dushma, né? Enfim, tem um monte de letras especiais, e esse Vav também é especial, esse Vav dessa palavra, então esse Vav seria a letra especial do meio entre esse conjunto pequeno, é um conjunto pequeno de letras aí especiais que tem na Torá. Bem, enfim, só para dizer que tem muita discussão até na matemática da Torá, para quem gostar do assunto, acho que tem muita coisa para ler sobre isso aí. O trecho do Talmud que fala sobre isso fala não só da Torá, fala do livro de Salmos também, qual é o meio do livro de Salmos, em versículos, em letras, em palavras, enfim, por aí vai. Só para complementar aquela explicação por que há discussões sobre essa questão, tá bom? Quem mais? Só na questão do Jacobson, assim, eu acho que são, nesse texto, né, específico que eu trouxe, da cronologia, que são duas coisas, né? Primeiro, pela primeira vez, Adão e Eva experimentam a experiência da escuridão, né? E aí, uma segunda coisa é que o sétimo dia, o Shabat, ele teve sol o dia inteiro, mas o dia terminou, ele teve um término, né? E só que com relação à escuridão, era um medo, né, de Adão, que ele fosse atacado, né? Que ele sofresse alguma coisa durante um período escuro, da qual eles não enxergavam nada, né? Então, essa questão, né, da compreensão que ele aprende a gerar a luz é algo, é uma coisa posterior, são dois momentos, né? Entre o dia que amanheceu e escureceu, o Shabat, e quando ele vai para um segundo dia, que possivelmente começa a cair de novo, ele sabe que ele vai ficar na escuridão completa, né? Aí tem a questão que ele sabe como produz, e aí a gente entra aí já no final de um outro dia, e que hoje, né, os sábios colocam que a gente produz essa luz na vida lá,
fechando o dia de Shabat para o início de uma próxima semana. Não sei se eu fui mais clara sobre isso agora. Tá. São 2 momentos, né? Eu acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Quem Eu foi que também estou escreveu? procurando para ler. Numbers. Alguém está enxergando aí? Quem escreveu? Lê, gente, porque eu não estou encontrando aqui Eu estou enxergando. o chat. Nilson. Achei! Ah, foi o Nilson. Segundo a Cabala, os filhos de Arão entraram no Mishkan, na consciência de Purim, e por isso foram purificados pelo fogo. Eles foram mártires para que nós pudéssemos nos conectar com essa data sem sofrimento. Segundo Zohar, a palavra Purim está conectada a Yom Kippurim, em Purim. Em Purim, temos a oportunidade de conectarmos com a dimensão do infinito sem precisar realizar nenhuma restrição por mérito dos filhos de Arão, né? Da Davi e Avino. Já viu? Aviv. Essa foi a contribuição que o Milton escreveu. Mais alguma coisa? Moré, Aguinaldo, hoje você não vai dizer nada. Boa noite a todos. Erev Tov, Lekulam. Só uma observação sobre a separação. Alguns dizem, é quase que Deus tem um toque. Desde Bereshit, lá no capítulo 1, já começa esse verbo de distinguir, separou. Viu que a luz é boa, então separa a luz das trevas. Viu tal coisa é boa, separa. Viu tal... É o tempo todo essa meticulosidade de se distinguir. E aí nós chegamos ao fim de Shabat e cantamos Hamavdil, Ben Kodesh Lechol, aquele que faz separação entre o sagrado e o comum, que alguns traduzem como é profano, né? Mas há outras traduções para Hamavdil, Ben Kodesh Lechol, entre o sagrado e o cotidiano e o comum. Então, esse cuidado a literatura judaica, hebraica, nos orienta que tem uma energia, um ser superior altamente comprometido com a ordem. Separa, organiza, e não admite mistura tal do fogo estranho, que tem vários significados. Mas, assim, pegando a essência, é interessante que nós sejamos um pouco organizados, né? Sem querer ser fanáticos ou xiitas, como alguns dizem, O mas equilíbrio. saber que houve o Shemini, a inauguração do 8º dia, mas na paraxá anterior houve 7 dias de reclusão. Prepare-se, haverá um Shemini, haverá uma inauguração. Então, essa separação constante que nos nos orienta a não misturar as coisas, né? Não estou aqui falando no nível, pessoal, de fanatismo, estou falando no nível de organização. Fazemos isso na vida cotidiana. Se vai lecionar algo, há um preparo de horas, às vezes um PowerPoint é feito em 40, 50 minutos, 2 horas, uma imagem para ficar boa com aquela fonte. É toda uma organização, mas nesse lado que eu quero aqui falar, né? Contribuir. Pegar essa inauguração do Mishkan, após fruto de um preparo, de uma meticulosidade, agora vai se inaugurar um serviço de sacrifício, um serviço de adoração, mas pegando a essência do texto, eu penso que temos que manter uma certa ordem espiritual, manter uma certa ordem na alimentação, tem a questão da kasher, é tudo organizado, tudo separado, tudo em harmonia, porque existe um prejuízo na bagunça.
Existe um alto preço na desordem. Uma pessoa que entra no Shabat sem um preparo não sente o sabor do Kabbalah, porque a recepção não é perfeita. Ele se lembrou do Shabat na sexta-noite. Não, a lembrança do Shabat é domingo. No Havdalah já está pensando no próximo. Toda semana é conduzida ao Shabat. Tanto que é Rosh, se chama, primeiro dia da semana se chama Rosh, né? Yom Rishon, o dia que conduz. Como cabeça, o dia que conduz. Conduz a quê? Conduz ao Shabat a partir de tijolos que vão se assentando. Eu penso que é mais nessa ideia do Hamavdi, da separação do santo do profano, do cotidiano. Tem seu valor cotidiano, tem seu valor. Não é impuro, a segunda, a terça, a quarta não são impuras, mas são coisas comuns que no Shabat elas são suspensas em nome de uma paz, de uma harmonia. Nossa vida nos engole. São Paulo, eu estou em São Paulo há um tempo, eu não sou de São Paulo, mas São Paulo engole a gente. Trabalha, 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 dá aula, estuda, você dorme cansado, acorda cansado, chega Shabat para acordar, para ir para a reza, é uma luta porque você quer dormir, é uma desordem. E aí, bendito aquele que consegue se organizar para respirar um Shabat em paz, sem. Porque eu vou dizer a vocês, alguns de nós da comunidade têm Shabat como algo horrível. Ah, eu tenho que rezar, tem que ler, tem que. Não, não quero. Ou mesmo a fé judaica parece ser algo cansativa, não pode, não pode, não pode. A pessoa não consegue visualizar a beleza da harmonia e sim só olha para a questão do peso de carregar esse nome, o nome do sionismo, o nome de Eretz, o nome da fé. Eu penso que é para ser mais leve. A vida tem que ser mais leve e um segredo dessa leveza é organização, ordem. Ordem. Não quero ser aqui patriota de ordem e progresso, mas parece que existe isso, né, na filosofia positivista da bandeira, né, que se quiser progresso, organize-se, tem um pouco de equilíbrio. Essa paraxá de inauguração realmente clama de uma organização e avisa, se entrou fogo estranho, punição completa, porque desorganiza todo o preparo da paraxá anterior. Quero falar mais é isso. Equilíbrio, acho que é a palavra. É, Odarabá. eu acho que isso é a nossa vida, né? Eu acho que essa paraxá, ela nos remete, assim, a uma reflexão profunda do que, como nós estamos lidando, né, com esses dias da semana e com aquilo que a gente né, nessa vida corrida, na vida doida, e o quanto a gente chega na busca de um outro momento, de uma busca espiritual, de um descanso do corpo, um descanso da mente, da alma, do corpo, né? O Davi tá assim, Do corpo, não, da mente sim, do corpo não. né? Pra você que vai ser rabino um dia, você vai ver que não é bem assim. Essa história não é bem assim, mas tudo bem. Mas eu acho que isso é algo que é uma reflexão muito bonita para a gente se organizar, né? Se programar melhor e nos cobrar nesse sentido, né? Se o rabino está muito cansado, vamos tirar umas tarefinhas do rabino. É, Não, mas o rabino gosta do que faz, não tem jeito. Ah, então, o problema é quando o rabino é workaholic, aí não tem Eu como. queria, eu queria só citar, já que falamos do Kabbalat Shabbat, fala, finalzinho Dani. da segunda estrofe do Lechadodi, Sof Maaseh Bemachshavat Chilá. O final da nossa ação com o pensamento lá do início. Então, acho que é isso que o Agnaldo trouxe, e de uma forma bem resumida, né? Se não tiver planejamento, se eu não pensar antes de agir, não é por isso que a gente coloca tefilim de manhã, para harmonizar o pensar, o sentir, antes de agir no mundo. Então, para que a gente tenha boas ações no mundo, eu preciso Marshavat Hilá, eu preciso de um pensamento inicial que vai me nortear a ação. E já que o Dani tocou nesse assunto de Kabbalat Shabbat, justo, Dani, né? Eu vou fazer só um breakzinho para lembrar
quem está aqui, principalmente quem está em São Paulo, que nessa sexta-feira, dia 5, às 6 e pouquinho da tarde, eu e o Dani vamos fazer um Kabbalat Shabbat especial no Residencial Einstein, na Vila Mariana, e todos vocês que estão em São Paulo, principalmente, estão mais do que convidados para estarem com a gente. É um momento da gente passar essa nossa alegria para pessoas que estão numa situação muito diferente da nossa. Não ruim, não é uma situação ruim, é uma situação boa também, mas eles precisam desse contato com o mundo exterior. Muitas vezes eles ficam muito fechados ali dentro, né? Então, toda vez que vai alguém de fora é uma alegria para eles. Então, fica de novo feito o convite nessa sexta-feira, 6 e pouquinho, na Vila Mariana, todos convidados. Não percam, não Não percam. perca! Eu E já falei hoje. lembrem-se, nós não estamos fazendo um convite para que vocês venham nos ajudar. Nós Não, estamos fazendo um convite para que vocês aproveitem a oportunidade de realizar mais e mais mitzvot, né? Bikur Cholim, tem aqui uma mitzvah de caridade, né? De Gemilut Hassidim importante. Então, venham aproveitar a oportunidade de realizar mitzvot muito importantes junto conosco, com aquela população maravilhosa, divertida e que ensina muito para a gente. é verdade. Aliás, hoje de manhã eu tava lá, né? Já avisei, né? Que vai ter a Kabbalat Shabbat, avisei que o Dani vai estar com o violão pequenininho, eles acharam muito diferente esse violão, né? E também aproveitando, né? Mais duas coisinhas. Hoje de manhã eu tive, já que eu falei em sofer, hoje de manhã eu tive com uma soferet. Eu levei a Raquel, que muitos de vocês conhecem, Raquel Reichardt, que é a nossa soferet mais conhecida, pelo menos aqui em São Paulo e acho que no Brasil. E ela fez, a gente abriu todos os Sifrei Torá que tem lá no residencial de manhã e varremos ele de cabo a rabo, cada um deles, para ver como estavam, enfim. E foi divertido, porque algumas pessoas chegaram, né, alguns dos residentes chegaram e falaram, não, mas eu expliquei, é uma sofert, mas ela é mulher, como? Aí teve toda uma explicação para eles também de que uma mulher também pode ser uma soferet, enfim. E aí, juntando com o que a Aguinaldo falou agora há pouquinho, né? Eu vou fazer uma outra abertura, né? Aguinaldo falou sobre todas as aulas que ele dá e nós vamos achar mais trabalho para o Aguinaldo. Estamos dando mais trabalho para o Aguinaldo. Na terça-feira que vem, dia 9, começamos pela primeira vez o módulo 2 do curso de hebraico básico, que o Aguinaldo vai estar ministrando. Conseguimos formar uma turma, graças a Deus, temos muitos alunos e vamos começar. Mas ainda tem espaço para mais 2, 3 alunos. Então, se mais alguém que já é alfabetizado em hebraico quiser participar desse curso a partir da próxima terça-feira, todas as terças-feiras, às 8 da noite, mais do que convidados. O curso do Básico 1 também vai ser fechado, provavelmente vai ser na quarta-feira, mas isso ainda estamos negociando os detalhes com os alunos, então ainda não posso anunciar, mas se alguém quiser entrar no curso de alfabetização de hebraico, também vai ter, e aí isso é mais trabalho para o Aguinaldo, né, que vai dar os 2 cursos agora 2 vezes por semana. Então, Aguinaldo, super obrigado e parabéns aí pelo sucesso do nosso curso de hebraico. O que mais que eu ia falar? Tinha mais um detalhe. Bom, só para não esquecer, antes que eu esqueça e deixar outras pessoas falarem se quiserem, dia 26 de abril, isso, dia 26, que é uma sexta-feira, rola Moed Pesach, Shabbat Pesach, na verdade. Nós vamos ter então um Kabbalat Shabbat especial, presencial, e não no residencial, né, em Higienópolis. E vamos ter um Seder de Pesach, né, um jantar barra Seder de Pesach. O que vai ser uma alegria, porque acho que desde que começou a pandemia a gente acabou não fazendo mais um ceder comunitário, né? Todo mundo junto. Então, quem quiser, só não esquece de avisar. Nós temos um número limitado de lugares. A ideia é fazer num lugar que tenha um limite, né, de pessoas que podem estar junto com a gente. Então, e as inscrições já estão andando, né? Já chegamos na metade e provavelmente até sexta-feira a gente vai
esgotar as possibilidades, pelo menos para esse lugar, tá? Então, não deixem de avisar a Laila, todo mundo tem o telefone da Laila, só mandar um aviso, Laila, eu quero participar. Depois acerta, vê os detalhes, enfim. Se alguém tiver alguma restrição em termos de orçamento, também avise a Laila tá, enfim, tá com os ouvidos abertos, se precisar, vamos dar um jeito. Ninguém vai deixar de participar por causa da questão financeira, tá bom? Em nenhuma atividade do Neshama, tá bom? Então, claro, a gente depende de dinheiro para fazer as coisas, é óbvio. Um jantar, não, como eu coloquei no convite, não cai do céu, o maná, né? O maná, para a gente, pelo menos, não cai do céu. A gente vai ter que comprar tudo isso, mas estamos muito felizes de poder fazer isso. Tem um grupo de pessoas organizando esse nosso jantar de Pêssar. Acho que é isso. Tinha mais uma coisinha, mas eu esqueci. Mais alguém quer falar alguma coisa antes do... Estamos quase no nosso horário aqui. Terça-feira. Esqueci qualquer outra coisa. Eu lembrei qualquer outra coisa. Espera aí, antes se ninguém lembrou, eu lembrei uma coisa só para mostrar para vocês. Na verdade, não é falar, que é isto aqui. Onde está? Aqui. Já que eu tive com uma soferet hoje, eu tenho que honrar a profissão dela. Vocês estão vendo aqui, esse é o versículo 11:42, e eu botei o 43 também, só para não ficar muito curtinho. Mas esse é o 11:42. E essa é a palavra que a Thaís estava se referindo, o Celso também, Gahon, né, que tem esse vav aqui maior. Né? Então, essa também é uma palavra que tem uma letra especial, que o sofer, quando ele está escrevendo essa palavra, ele tem que ficar atento. Né, dá para comparar com... Aqui tem um outro vav, duas palavras. O vechola, o olech, né? São vavs, você vê que eles são menorzinhos, né? Esse vav é maior, né? E o sofer tem que tomar esse cuidado de fazer esse vav maior. Né? Depois tem, enfim, muitas explicações por que esse vav é maior. Agora, só como curiosidade, essa palavra, se você olhar o comentário de Rashi sobre essa palavra, ele diz que essa é a serpente. Está falando da serpente. Então voltamos ao assunto da serpente no meio da Torá também. Então, só como curiosidade, já que o Roberto não está aqui, eu estou fazendo as vezes do Roberto, tá bom? Rolech al Gachon, né? Que caminha sobre a barriga. Exatamente. Então, é da serpente que estamos falando, segundo o Rashi. Mas é isso mesmo. Obrigado, Dani. Mais algum comentário? Eu só vou aproveitar para agradecer a Thaís, que eu não agradeci ainda. Obrigado, minha colega. Você, pelo jeito, fez assim, na, né, no susto e coloca a volta. Muito, muito bom. A pesquisa muito boa, a apresentação muito boa. Muito obrigado, Thaís. Tá bom, eu vou parar a gravação agora. Yes.